Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aí numa aulinha típica, uma aulinha do jeito que vocês gostam, no sábado, né? Então, hoje uma aula de reposição, estamos repondo aí uma quinta-feira. E aí, com isso, para ficar bem suave, né, o sábado, que eu sei que vocês adoram, como proposta da aula, vou fazer a correção da avaliação dissertativa, uma avaliação bem fácil, né, que vocês fizeram aí, no qual nós podemos discutir um pouco sobre vegetação, um pouco sobre a questão da indústria, né, estava bem facinho. Espero que vocês também tenham achado aí. Então vamos lá, sem fazer muita hora, qualquer coisa, todos à disposição de todos vocês. Não deixem de me procurar. Posicionei o computador legal aqui agora. Vambora. Olha só. Resistência natural ajuda a cerrado a sobreviver. Características naturais ajudam a explicar por que a vegetação do cerrado consegue sobreviver à estação seca, de maio a setembro, quando a umidade relativa do ar fica muito baixa, podendo chegar a níveis encontrados nos desertos. O cerrado tem uma biomassa invertida. Para cima, parecem plantas menores, mais baixas, ralas. Para baixo é aqui está o grosso da biomassa. Não sei mais ler, né? Explica Mauro Lambert, né, gerente da Reserva Ecológica do IBGE, Record. De acordo com o texto, explique quais são as principais características naturais que possibilitam a sobrevivência da vegetação do cerrado durante as estações secas. Então, o que nós temos aí no cerrado que acaba condicionando, né, que dá a possibilidade desse tipo de vegetação ela perdurar aí no período das secas. E aí eu lembrar que a vegetação do cerrado ela desenvolveu adaptações que permitem a sua manutenção durante essas estações secas, né, como diz aí de maio a setembro. Essas características adaptativas, pessoal, elas podem ser observadas, por exemplo, na casca grossa que reveste o tronco das árvores e as protegem de queimadas naturais, que acontecem muito nessa estação seca. Nas folhas duras, né? A gente chama as folhas de coriáceas, né? Aquelas folhas com os pelinhos, algumas têm alguns espinhos, que essas folhas dificultam a perda da água, né? Por evapotranspiração, isso é uma das características. Nós temos as raízes que chegam a 20 metros, tem raízes a 20 metros de profundidade no solo, né, que são essenciais, claro, para buscarem a água que fica armazenada no lençol freático. Então essas características naturais acabam possibilitando, sim, a sobrevivência do nosso cerrado durante a seca. Ok? Fácil essa, hein? Vamos lá, mais uma. Com base na figura, aponte duas atividades humanas que contribuem para o desmatamento na Amazônia. Cite ainda um dano ambiental decorrente desse processo, explicando a sua causa. Então, são praticamente 3 comandos aí em uma questão, né? Então, eu estou com um mapa aqui, desmatamento da Amazônia, né? Estava indicando as terras indígenas, unidades de conservação, ok. Estou vendo também que áreas sem destinação, que não sabe o que é ainda. E o pretinho, que é a área de desmatamento, né? E essas outras partes pretas, as rodovias. Bom, então vamos lá. Aponte 2 atividades humanas, um dano ambiental, explicando a causa dele. Então, das atividades eu posso citar aí, por exemplo, pecuária, agricultura, a exploração mineral, posso citar também a exploração da madeira, né, o desmatamento. Isso tudo isso são atividades, claro, que contribuem para o desmatamento na Amazônia. E um dos danos ambientais e a sua respectiva causa, né, explicando a sua causa como uma questão assim nos solicita, eu posso dizer, por exemplo, maior assoreamento dos rios, devido ao aumento, claro, dos processos erosivos, mudança no clima local pelo aumento da temperatura e evaporação,
Aumento do processo também erosivo pela intensificação dos fluxos das águas superficiais. Não tem vegetação, a água, né, ela não vai conseguir infiltrar de uma vez, então o escoamento dela é superficial. Erosão vai fazer o processo de erosão. Nós estudamos isso lá em solo, né? Eu posso dizer um empobrecimento do solo pela perda de nutrientes, pela perda de matéria orgânica, né? Principalmente pelas enxurradas superficialmente e também pelo processo de lixiviação, né? Perder os nutrientes aí porque a água está levando. Posso também dizer a diminuição da biodiversidade, né? Claro, pela extinção, pela migração de espécies, pela mudança no clima local, né? Muitos animais ou plantas são extremamente sensíveis, né? Qualquer alteração climática. Você tira a vegetação, você vai ter uma alteração no clima, nós já estudamos isso, e esses animais ou eles vão morrer, ou eles vão tentar procurar migrar para uma área no qual os possibilite viver. Aqueles que podem migrar, né? A maioria morre, infelizmente. Vamos lá para a questão 3. A região do Pantanal abrange uma área de 150 mil quilômetros quadrados, dos quais mais de 100 mil são áreas inundáveis, a maior planície inundável do planeta. Estudamos isso, né? Inclusive quando falamos do Centro-Oeste. Bom, é uma planície sedimentar, formada por um conjunto de rios que corta a região e recoberto por uma vegetação complexa. Tem presença tanto da floresta amazônica, como do cerrado, como da caatinga. Isso tudo se mistura no que se conhece como Pantanal. Por isso que é um complexo. A partir dos anos de 1970, essa região passou a receber grande número de imigrantes em busca de terras para pecuária extensiva ou plantio de grandes lavouras mecanizadas de soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, entre outros. Os impactos da pressão do homem sobre o referido ambiente são expressivos. Identifique e comente 3 desses impactos. A gente poderia falar em números, né? Mas a gente pode dizer que o avanço do desmatamento na região, né, acaba provocando a diminuição da flora e da fauna, além da alteração do próprio ciclo hidrológico. Nós já estudamos sobre isso também. Eu posso dizer sobre o assoreamento das áreas alagadiças, aí, né, das áreas alagadas e consequente, claro, poluição por agrotóxicos, defensivos agrícolas, também poluição pela atividade do garimpo. São impactos aí que a gente consegue observar no Pantanal. Nós temos também, né, um possível impacto aí, pensando na questão geopolítica, mas a luta pela posse de terras, né, como no caso aí dos brasiguaios, né, dos brasileiros e dos paraguaios. Nós temos diversos desequilíbrios ecológicos, a eliminação propriamente gradativa desse bioma. Nós temos, quase que eu me esqueci, o extermínio de povos indígenas, né? Uma região também originária dos indígenas e, claro, a ocupação, dos impactos da pressão do homem sobre isso é a exterminação desse povo. Tá, ok? Essa questão também, um nível bem razoável aí para a gente poder descrevê-la. Vamos mais uma, por favor. Correntes marítimas, muito bom. As correntes marítimas são extensas porções de água que se deslocam superficialmente pelos oceanos. Constituem um dos fatores do clima, ou seja, exerce uma influência no comportamento da temperatura e no regime de chuvas das regiões costeiras. Observe no mapa as principais correntes marítimas do planeta. Beleza? Explique a relação entre as correntes marítimas e as áreas de ocorrência de desertos litorâneos e aponte a influência da corrente do Golfo no clima da Europa Ocidental. Lembra da nossa aula sobre correntes marítimas? Dei a resposta todinha dessa questão. E aí nós podemos pensar que nas áreas litorâneas as temperaturas são mais frias, né, por causa da influência das correntes marítimas frias, né? E isso faz com que nessas áreas haja menos evaporação e, claro, portanto, menor quantidade de chuvas.
surge nessas áreas o quê? Os desertos, que são caracterizados por ter baixa pluviosidade. Então, pelo fato de ter a atuação da corrente fria, eu vou ter uma menor evaporação da água. A água está fria, não vai evaporar. Se não vai evaporar, eu tenho menos umidade relativa do ar, tenho menos chuva, formam-se os desertos, que são caracterizados justamente por não ter chuva. Tá? Já a corrente do Golfo, olha lá em cima, né? Por sua vez, ela é uma corrente quente, até pela cor aí, né? Tem a legenda, ela é uma corrente quente. Tá? Dessa maneira, ela acaba contribuindo para levar o quê? Para elevar, vamos dizer assim, a temperatura oceânica por onde ela passa. E aí a elevação das temperaturas oceânicas contribui, de certa forma, para amenizar as temperaturas do ar atmosférico e para diminuir, claro, a amplitude térmica anual na porção leste aqui da Europa. Você deixa o clima menos severo, tá? E aí, é claro, permite às pessoas sobreviverem, permite a navegação perene nessa região aqui, tá certo? Por causa de uma corrente quente. Essa aí estava todinha na aula, hein? Vamos lá. Explique a associação existente entre as correntes marítimas frias e o aparecimento de desertos em algumas costas continentais, como no caso do deserto do Atacama e da Namíbia. Acabei de falar, né? Na questão anterior. Mas a gênese, a formação desses desertos litorâneos é justificada pela ocorrência de correntes marítimas frias, né? Uma no sudoeste da América do Sul, que é a corrente do Peru, também chamada corrente de Humboldt, e no sudoeste africano, a corrente de Benguela. Todas as duas eu ensinei para vocês. Essas correntes resfriam a atmosfera junto ao oceano, lembra da interação ar-mar, né? Sempre existe, e acabam, né, condensando, vamos dizer, as chuvas, quando ocorrem, elas acabam ocorrendo nos mares, né? E quando ela fica muito fria, próxima à superfície, acaba não evaporando, né? Ao perderem toda essa umidade acumulada, essas massas de ar elas chegam, né, no continente secas, tá? Elas acabam contribuindo para o processo de desertificação desses lugares. Vamos embora. Uma boa questão sobre indústria. Os centros de inovação tecnológica são exemplos de transformações espaciais originados da chamada terceira revolução industrial. Vimos isso aí. Com base no mapa e em seus conhecimentos, aponte duas características da terceira revolução industrial que favorecem o aparecimento dos centros de inovação tecnológica, os tecnopolos. Né? Explique. Bom, a chamada vai cair um chuvão. A chamada terceira revolução industrial, pessoal, que teve início aí por volta da década de 1960, apresentou características como elevada automação e informatização do processo produtivo, culminando com a robotização, utilização da mão de obra qualificada, com um grau de conhecimento, alto grau de conhecimento, né, extremamente especializados, separação entre os processos produtivos, administrativos, produtivos e administrativos são separados, né? Pesquisa e desenvolvimento, elevado investimento nesse setor, né, de desenvolvimento, tá? São características aí que a gente pode dizer sobre essa terceira revolução industrial, ok? Nós temos alguns lugares no mundo que concentram esses tecnopolos. Mais uma, a última. As figuras ilustram dois modelos de organização da produção industrial que revolucionaram o mundo do trabalho durante o século XX. Identifique esses modelos e discorra sobre as duas características de cada um deles. Tá, o modelo fordista, né, e bandeira do Japão, modelo toyotista, claro. Então, o modelo 1 aqui, Fordismo, perceba pela esteira aqui, né? Aqui tem blá blá blá, não tem conversa, não tem interação, não tem ideias do funcionário. Então, olha só, o modelo 1 é o Fordismo, originário aí dos Estados Unidos, caracterizado pela linha de montagem, trabalhadores muito especializados,
em funções específicas, produção em larga escala, formação de grandes estoques de mercadoria. Olha aí o estoque aqui sendo formado. Já aqui o modelo 2 é o toyotismo, né? Originário do Japão, tá bom? Caracterizado pelos trabalhadores com múltiplas funções, maior produtividade do trabalho, melhor qualidade nas mercadorias, produtos mais personalizados, produção conforme a demanda do mercado consumidor, just in time. Essas são duas características aí de cada um desses modelos. Então é isso. Avaliação fácil, né? Então, qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Não deixe de me procurar. Tchauzinho. Até semana que vem.